Está no ar o painel teológico e hoje nós vamos estar falando da reforma, né? Da reforma e é um assunto interessante da pré-reforma, a reforma e seus principais vultos. Você pode participar pelo telefone 21 971 79 73 80. Estamos aguardando você aqui na mesa, ao nosso querido pastor Rafael Moré, o Davidson está também aqui, são pessoas que vão estar muito bem, né, nos ensinando, porque é uma aula, né, uma aula de teologia no ar. E a Rádio Palavras de Vida abriu esse espaço exatamente para que todos nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra, a palavra do Senhor. Pastor Rafael Moré, boa tarde. Boa tarde, meu querido Newton. Nosso querido pastor David está aqui com a gente hoje. E os nossos ouvintes aí, que Deus abençoe as nossas vidas nessa tarde, com essa aula no ar, né? Vamos estar falando sobre a Reforma Protestante, século XVI. Meu querido pastor Davidson, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, meu irmão. É sempre um prazer estar aqui. Boa tarde também, professor Rafael. Falar da Reforma Protestante é falar de avivamento espiritual. Então, que seja uma bênção, né? A nossa vida aqui. Maravilha, né? É isso aí. Em síntese, o que foi a Reforma Protestante? Pode começar, David. Então, É porque não está direcionado? Não. A gente vai fazendo... é o bate-bola aqui, né? Bate-bola aí, Eu vou jogar para os dois, então, né? Então, a Reforma Protestante, ela foi um movimento religioso do século XVI, como a gente já sabe, que buscou, na verdade, reformar a Igreja Católica da época, né? Que era uma igreja que estava deteriorada e, na perspectiva dos reformadores, nem era tanto se dividir ou quebrar a igreja, né? Mas era reformar, melhorar a igreja para torná-la mais bíblica, devido aos problemas históricos, né, que foram acontecendo, com as doutrinas erradas, interpretações e práticas também erradas. Então, por exemplo, os abusos como as vendas de indulgências, a própria corrupção clerical, a simonia, né, e tudo mais, era uma prática comum da Igreja Católica da época. Então, em 1517, Martinho Lutero, ele encabeçou, mas antes dele já tinha algumas movimentações nesse sentido. Ele levou à formação, então, de novas tradições cristãs, como o luteranismo, o calvinismo, da qual, né, nós fazemos parte, e também o anglicanismo, transformando, então, profundamente a religião da época e a política e também a cultura europeia de um modo geral. Com certeza. A reforma, na verdade, ela se tornou necessária devido aos desvios da igreja na era medieval, né? Principalmente em tempos que antecederam aí o advento da reforma, a partir do século X, século IX, por aí, a igreja estava muito deteriorada, né? Havia uma corrupção do clero e com a necessidade de construir, né, a Basílica de São Pedro, né? A simonia, né, entrou direto na igreja. A venda dos cargos, né? Simonia é a venda de cargos. Vendia-se os cargos, depois também começou a se vender as indulgências, né? E relíquias, né, que eram vendidas. E se criou um sistema político também, né? A igreja, na verdade, ela estava unida ao Estado, ela tinha um poder temporal muito grande, político muito grande. Inclusive, a igreja era moderadora de tudo, né? Você tem uma ideia, é no pós-reforma que surge o iluminismo, né? Que as pessoas começam agora a poder expressar seus pensamentos, as pessoas têm liberdade. Agora,
A Revolução Industrial vai acontecer também, né? A invenção da imprensa, Sim, a principalmente, antes da imprensa e tudo reforma, né? mais, né? Porque a igreja tolia tudo, a igreja moderava tudo, ninguém podia levantar um pé sem a aprovação da igreja. E qualquer pessoa que dissesse alguma coisa que contradissesse aquilo que a igreja declarava, não só em termos de fé, mas até em termos de ciência, essa pessoa era declarada como herege, né? E ela era perseguida. Ela podia ser morta, tinha os seus bens confiscados, sofria várias sanções. E por causa disso, então, e principalmente por causa da corrupção do clero, da religião, tudo mais, é que os reformadores, né? Aliás, os pré-reformadores, já começam lá a partir do século X, né, a trabalhar no sentido de mudar essa situação de coisas. As pessoas começam a pregar a palavra de Deus, começam a imprimir textos das escrituras, folhetos, para colocar na mão do povo em língua vernácula, a fim de que o povo pudesse sair da ignorância espiritual. E, na verdade, a reforma, ela é, antes de tudo, uma volta às escrituras, né? Por isso, um dos axiomas da reforma é sola escritura, né? Exato, né? Maravilha. Tratando aqui ainda da necessidade da reforma, né? A gente sabe que é toda essa corrupção moral, espiritual da Idade Média e também institucional trazia também essa questão da amarração do Estado à Igreja. E a reforma veio romper com isso. Ela veio trazer esse valor, né, da Igreja fora do Estado. Então, a diferenciação entre o reino, e o rei era o que cuidava, né, de toda essa parte administrativa, governamental, e a igreja cuidava apenas da parte espiritual. E isso foi importante, porque também trouxe novos movimentos dentro da religiosidade protestante, né, novos grupos, novas expressões do protestantismo, e isso trouxe essa diversidade, né? Alguns até veem problemas com essa diversidade protestante hoje, especialmente aqueles que são mais afeitos à Igreja Católica institucional, e acham que mesmo nós protestantes deveríamos ter um governo único, né? Uma expressão única que pudesse controlar todas as expressões evangélicas, como acontece com a Igreja Católica. Mas a gente não pensa assim, né? A gente pensa diferente. Os segmentos teológicos, as diferenças litúrgicas nos impedem, né, de ser uma igreja una no Brasil. E também o ecletismo, né? O povo brasileiro é um povo muito eclético, né? Mas a própria Igreja Católica hoje não é una, porque você tem várias facções católicas aí. Tem vários Você tem segmentos. o movimento católico carismático, você tem a Igreja Católica ortodoxa, Tem né? os movimentos católicos ligados às comunidades eclesiais de base. Então hoje nem a Igreja Católica hoje, ela é uma igreja, vamos dizer assim, ela é universal como nós também somos. No mesmo nível, né? Porque a igreja também católica também está fracionada aí em algumas denominações católicas. Mas o que nos une, na verdade, o que une o povo evangélico, principalmente aqueles que são realmente, que postulam pela reforma, são, de fato, aqueles 5 princípios da reforma, os cinco solas. E as igrejas reformadas, elas têm um norte. Todas elas aceitam, né, a Bíblia como única regra de fé e prática, né? Aceitam que a salvação é só pela fé em Cristo, né? Aceitam com uma certa moderação a perseverança dos santos, essas coisas assim. Mas, assim, em síntese, os princípios fundamentais da fé, o povo evangélico em si, ele crê. Então, isso nos torna um povo só, porém, há esse denominacionalismo, né? Que hoje acho que conta milhares de igrejas aqui no Brasil, né? Denominações. Isso, e cada uma até mais estranha do que a outra, né?
Mas até com nome muito É estranho. verdade, Tem uns nomes bastante estranhos assim. aí, né? No meu livro, Mas aí, no meu livro A Semente e a Palavra, eu fiz no final 2 apêndices. O primeiro é o dicionário de evangeliquez, onde eu coloco vários termos lá próprios do evangeliquez brasileiro e colocando o seu significado. E o mais interessante, que é o apêndice com os nomes curiosos de igrejas do Brasil. Então, tem igrejas do tipo assim, Igreja do Cuspe de Cristo, Igreja Pentecostal, a Igreja Batista e Antiglobo, Igreja Jesus vem, eu vou e você fica. Tem loucuras assim, né? É muito... Eu tinha uma lista de igrejas lá em casa que eu falei, meu Deus do céu, é muita uns igreja. nomes que... E cada nome assim. Os nomes desse jeito, assim, né? Tinha uma que era a Igreja Pentecostal da Arca de Noé, puxada a égua. Não, por incrível que pareça, não é piada, existe. Sim. Outra que eu vi também é a Igreja Jesus é lindo e cheiroso. Então... Mas aqui, então, essa necessidade de haver, de fato, a reforma, por essas questões todas que desencarrilhou, na verdade, a questão do evangelho, né? Sim, eu acho que assim, justamente, eu acho que uma das coisas que impulsionou a reforma era a falta de liberdade religiosa, né? As pessoas não tinham liberdade de expressar sua fé. A pessoa escrevia um livro, por exemplo, qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa, escrevia um livro, ele tinha que ter a chancela da igreja. Se a igreja não liberasse, o livro não podia ser publicado, né? Então, por exemplo, o Lusíadas de Camões é de 1500 e alguma coisa, antes da reforma. Um pouquinho depois da reforma, a igreja ainda tinha... uma ditadura religiosa, tinha esse poder de tolir ainda. A igreja ainda estava exercendo essa força. Fazia um imprimatur, né? Se não tivesse a chancela da igreja, né? Galileu, ele declarou que a Terra era redonda e que girava em torno do Sol, né? E ele teve que se retratar, porque se ele não se retratasse, ia para a fogueira, como herege. Então, ninguém tinha liberdade. E a igreja, ela não pode ser uma opressora. A igreja se transformou de instrumento de libertação, que ela deveria ser, em instrumento de opressão. A igreja se tornou opressora. Ou seja, os oprimidos se tornaram opressores. É verdade. Até a questão do Galileu era a disputa pelo geocentrismo, né? Ou então pelo heliocentrismo, né? Ou é o Sol que está no centro do universo, ou era a Terra, né? E para a igreja a Terra era o centro. E o Galileu falou, não, era o Sol, mas ele teve que se retratar para sobreviver. Mas é claro que ele nunca perdeu a convicção, né? De que claro que não. Dizem que ele saiu do concílio batendo os ombros e dizendo: o que importa é que a Terra continue girando em torno do Sol. Complicado, né? Pastor Rafael, que movimento precedeu a reforma? Então, esse movimento a gente chama de movimento de pré-reforma. O movimento de pré-reforma ele é um movimento bem longo, porque começa no século XI, até quando o reverendo Hidauro esteve lá na igreja fazendo aquela exposição sobre a história da reforma, né? Sim. Ele chegou a citar um movimento que começa no século X. Já no século X já havia um movimento pré-reforma, já estava começando a se levantar uma reação contra os desmandos da igreja, a corrupção do clero, e a simonia, principalmente, né? Porque antigamente era assim, a pessoa era um católico e tinha influência, era lá da aristocracia, né? Ele nascia um filho, ele já comprava o título para ele da igreja. O menino nascia, já recebia o título. Era só esperar crescer e assumir, né, a sua titularidade. Então, havia essa venda, né, dos cargos eclesiásticos, porque isso dava poder. A pessoa que era um bispo, por exemplo, ele era o dono de um bispado, ele tinha lá terras, ele tinha fazendas,
ele recebia impostos do povo. Então era além do poder, assim, no sentido temporal, havia também o poder de manipular as massas, de mandar, de desmandar. Então a igreja ela tinha esse poder temporal, né? Com o passar do tempo, a igreja e o Estado estavam tão unidas que, em determinados momentos, em certas situações, a igreja mandava mais que o Estado. Exato. Temos até alguns nomes aqui, né? Um pouco mais à frente, mas dentro dos pré-reformadores. Eu separei aqui o nome de John Wycliffe, na Inglaterra, no século XIV. Ele defendeu a tradução da Bíblia e a autoridade das Escrituras, porque também é um fenômeno, né, muito terrível na época. Além de pouca escolaridade, muita gente não sabia ler. Mesmo os que sabiam só podiam ter acesso à Bíblia se fossem nos mosteiros para ler aqueles textos copiados à mão. E era tudo escrito em latim, né? Tudo em latim, né? Então era difícil, né? Então a missa era feita em latim. A Bíblia tinha pouco acesso. Então, dentro do movimento dos pré-reformadores, John Wycliffe já defendia a tradução da Bíblia para a língua vernácula e, claro, também o desafio de alfabetizar. A Bíblia de Wycliffe, né, foi uma tradução para o inglês, né? Isso. Um dos primeiros a traduzir a Bíblia para o vernáculo, né? Colocar a Bíblia na mão do povo, na língua do povo. E havia uma dificuldade muito grande, porque nessa época não havia imprensa ainda, né? Tinha que ser tudo escrito à mão, era tudo manuscrito. Levava mais de um ano para fazer uma Levava Bíblia muito dessa. tempo para se escrever uma Bíblia, né? Um livro qualquer, principalmente a Bíblia, que é um livro denso, né? E assim, uma das coisas que os pré-reformadores começaram a fazer foi isso. Começaram a traduzir porções da Bíblia e colocar na mão do povo, fazer tipo um folheto, né? Com porções da Bíblia, e a tradução mesmo do texto bíblico, né, para colocar na mão do povo, porque uma vez que o povo lesse as Escrituras, o povo ia começar a enxergar, e a igreja determinou que a Bíblia era um livro perigoso. Sim, era perigoso mesmo, porque perigoso para a igreja. E se o povo lesse a Bíblia, ia sair da cegueira espiritual, da cegueira religiosa, ia perceber, né, que estavam sendo enganados, né? Que estavam sendo enganados, porque a tradição assumiu o lugar superior às Escrituras, né? Havia também a adoração dos anjos, a adoração dos santos, a mariolatria, e tudo isso confronta diretamente as Escrituras, a palavra de Deus. A Bíblia ensina que só Deus pode ser adorado. Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Né? Até Jean Hus também, Jean Hus, né, na John Boêmia. Hus, né? Jean Hus, né, no século XV, pregou contra os abusos do clero, os abusos, né, envolvendo dinheiro, principalmente, e foi queimado como herege em 1415. Foi queimado vivo. Era assim que se fazia na época, né? Foi queimado vivo. Não é fácil não, né? É só encontrar aquele sistema, já era. Se levantou contra o sistema, e se não se retratasse, porque eles queriam que a pessoa fizesse uma retratação pública. Eles prendiam a pessoa e diziam: você vai se retratar publicamente ou você vai ser queimado. E, curiosamente, eles ensinavam para o povo que aquilo que eles estavam fazendo, na verdade, era um ato de libertação. Que quando eles queimassem aquele herege, estavam salvando a alma daquele herege através da fogueira. Libertando o herege pelo fogo. Libertando pelo fogo. Não é brincadeira. O cancelamento da época era mais pesado, né? Que coisa mais terrível, né? Mas isso era um meio de engodar o povo, para que o povo não fale: olha que coisa horrível que a igreja está fazendo. Não, a igreja está libertando. Queimou ele, agora a alma dele está livre. Ele foi queimado. E falando de tudo isso, pastores, quem era de fato Lutero, religiosamente falando? Lutero, religiosamente falando, era um monge agostiniano. Ele vivia, durante boa parte da sua vida, ele viveu enclausurado num mosteiro. Inclusive, a Bíblia que Lutero lia era uma Bíblia que ficava lá num claustro, acorrentada, uma Bíblia escrita à mão, em latim, de capa vermelha, e é nessa Bíblia que Lutero vai encontrar
ao ler o livro de Romanos, a doutrina da justificação pela fé. Lutero, ele era um homem que ele tinha um peso muito grande de pecado, ele se fustigava, ele praticava aquele ascetismo, né? Ele chicoteava o próprio corpo, Era muito severo, né? vivia em muitos jejuns e orações. Ele várias vezes ao dia ele se penitenciava, ele ia lá fazer a sua confissão auricular, porque ele sentia um peso muito grande do pecado. E eu creio que esse peso de pecado que Lutero sentia já era o Espírito Santo agindo nele. Já era o Espírito Santo movendo Lutero para que ele buscasse, né, conhecer a verdade e ser liberto daquele estado de coisas que ele vivia, né? Ele vivia celibatariamente, porque ele era um monge, né? Ele era um grande teólogo, professor, né? Ele ensinava na Universidade Católica, né? Lá de Wittenberg, né? E ele era um camarada que tinha um senso religioso muito exaltado, muito exacerbado. Mas, no momento que ele encontra, ao ler Romanos, a doutrina da justificação pela fé, aí ele é liberto, né? Aí ele não pode mais continuar te colocando debaixo daquela ordem de coisas da igreja. Ele escreve, então, as suas 95 teses e lá no 31 de outubro de 1517 ele vai lá e prega lá na porta, né? Alguns dizem que ele pregou na porta do castelo, outros dizem que ele pregou na porta da sua paróquia, né? Catedral. Na Catedral de Ele Wittenberg. também era professor de teologia lá. Professor de dava teologia, aula, isso. estudava ali. E aí ele prega as suas 95 teses lá, isso aí é o marco que faz eclodir a reforma. Mas isso aí é consequência também de um movimento reformado, que Lutero ele foi influenciado pelos pré-reformadores também. Muito bem. Exato, né? Até o pastor Eduardo, quando dá essa palestra, ele fala que o Lutero era tão assim, focado na questão do pecado, na purificação pessoal, que ele chegava a enlouquecer o seu superior lá. Porque ele ia várias vezes fazer confissão, várias vezes ao dia ele ia lá. Perturbando. E o cara, não, Lutero, você já está limpo já, você já se confessou, mas não tem jeito. É interessante situação isso, complicada, né? Mas isso era o mover do Espírito Santo na vida dele já, para que ele pudesse se libertar, né? Qual era o fato, o objetivo de Lutero em relação à reforma? Como a gente já até falou aqui rapidamente, né? Lutero não desejava romper com a igreja, e nem os reformadores, de um modo geral. Os pré-reformadores, né, de modo geral também. Não queriam romper com a igreja, como acabou acontecendo. Mas eles queriam reformá-la por dentro. O objetivo dele era corrigir doutrinas e práticas contrárias ao evangelho bíblico, especialmente o comércio das indulgências e a corrupção doutrinária também. Mas a ruptura acabou acontecendo quando Roma o excomungou em 1521. Então, Lutero, embora a sua intenção não fosse a de exclusão dele próprio e dos reformadores, mas a Igreja Católica não conseguiu enxergar aquele movimento como um avivamento, como a gente enxerga, né? É verdade. Foi um avivamento espiritual naquele período. Haviam até mesmo pessoas dentro da igreja que até concordavam com Lutero, mas essas pessoas elas não puderam se expressar porque tomar posição seria ficar na mesma posição de Lutero. Alguns até o aconselharam, olha, dá de mão esse negócio aí, rapaz, se retrata. Não adianta você insistir nisso, porque isso vai trazer muita dor, muito sofrimento para você, mas uma vez que a pessoa enxerga a verdade, aí não tem como retroceder, né? Que lá no Concílio de Worms, né, eles o chamam, né, lá na cidade de Worms, e eles dizem para ele, olha, se ele estava disposto a se retratar, a queimar toda a literatura dele. E aí a resposta de Lutero é a seguinte, olha, não é bom para um homem
está contra a sua própria consciência. Dizem que ele declara o seguinte: olha, ainda que haja na cidade de Worms tantos demônios como as telhas dos telhados, eu não me retratarei. E aí ele sai dali já perseguido de morte, né? Só que ele consegue o refúgio lá entre os príncipes da Alemanha, né? E ele não é morto pela igreja, mas ele fica enclausurado lá no castelo, porque se ele saísse, o matariam. É lá que ele faz a tradução, né, da Sim, Bíblia. lá ele começa a fazer a tradução A do Bíblia Novo do Testamento, Lutero, né, primeiro, né, para para o alemão, e depois a Bíblia toda, né? Pastor Rafael, deixa eu fazer uma pergunta aqui interessante para você. Como se entende o axioma Ecclesia reformata et semper reformanda est? Então, esse aí é o lema das igrejas reformadas, né? A igreja reformada, traduzindo, sempre se reformando. É, A reforma, ela deve ser constante, né? Ou seja, nós sempre devemos estar reafirmando a nossa postura reformada e sempre buscando uma reforma espiritual. Porque, por exemplo, no sentido teológico, aquilo que deveria ser estabelecido como regra de fé e prática na igreja já está estabelecido. Porque tem gente que vê essa frase de maneira errada, né? Ou seja, a gente precisa acompanhar o século, a gente precisa se atualizar, até no sentido de que a Bíblia é um livro já meio obsoleto, né? dizem até, né, tem um teólogo aí dizendo isso, né, que tem que atualizar a Bíblia nesse sentido. Sim, então é complicado, né? Não é nesse sentido que a igreja está sempre se reformando. A reforma, ela deve ser um movimento sempre lembrado, e aí nós crentes históricos, né? Igrejas históricas, procuramos sempre celebrar e lembrar a reforma e entender que a gente deve estar sempre buscando uma reforma no sentido de manter a igreja sempre viva, né? Dentro dos postulados da reforma, porque alguns segmentos evangélicos brasileiros não caminham de acordo com esses postulados aí, né? Algumas até igrejas históricas que não celebram a reforma. Pois é, e você acredita que hoje a reforma deveria acontecer no movimento evangélico brasileiro? Eu acho, por exemplo, que uma coisa que poderia acontecer como reforma no movimento evangélico brasileiro seria um movimento no sentido de extirpar o sincretismo religioso. Porque a igreja evangélica brasileira, ela enveredou por esse sincretismo religioso, né? Onde mistura judaísmo, espiritismo, cristianismo, há uma... Até pagelança estava tá complicado, né? Tá complicado. E isso aí é o quê? É falta de escritura. Porque se o sola escritura realmente estivesse valendo na igreja evangélica brasileira, de modo geral, as pessoas iriam enxergar a verdade. Mas nesses movimentos, alguns movimentos neopentecostais, a Bíblia é só um detalhe. A Bíblia é só um detalhe. As práticas e costumes estão acima da Bíblia. É tipo como está daquele filme, o livro de Eli, em que os vilões queriam a Bíblia a todo custo, só para poder exercer o poder. É interessante, aquele é um filme que eu recomendo. O livro de Eli, um filme, já vi 2 vezes. Excelente obra, excelente livro. Tem o livro, né, e tem o filme, né? O filme é muito bem interpretado por um ator famoso aí, Denzel Washington. Denzel Washington, né? Que faz o papel Inclusive é pastor evangélico. que faz o papel do protagonista principal, né? Que carrega o livro, né? E por causa disso ele é perseguido, né? Porque eles querem o livro, porque o livro era fonte de poder temporal, né? É para exercer o poder político mesmo, de domínio sobre as massas, né? Ele queria usar nesse sentido. E a Bíblia virou, no movimento evangélico brasileiro, a Bíblia mal interpretada virou
um instrumento de manipulação de massa. Sim, sim. As pessoas são manipuladas através de textos isolados da Sim, Bíblia. exatamente. A Bíblia é citada, mas é citada de maneira inconveniente, errada, torcida. É o famoso está na Bíblia, né? É na Mas Bíblia. assim, Satanás usou a Bíblia para tentar Sim. Jesus. Isso É. não quer dizer nada, né? Justo. E Jesus rebateu com a Escritura também, né? Ele rebateu com as escrituras também, mas interpretadas de modo adequado, De modo correto, né? O grande problema é a falta de espiritualidade. Por que o diabo interpreta mal a Bíblia? Porque ele não tem espiritualidade. É. E a pessoa que não tem espiritualidade, ela interpreta mal a Bíblia. E outra coisa, a maioria desses movimentos aí são movimentos de pessoas que não têm formação teológica. O camarada cria uma igreja lá, ele se torna o pastor da igreja e pronto. E aí o que ele acha que é certo é o que ele vai pregar. Ele vai pegar a Bíblia, não vai... Porque uma das coisas que a reforma ensina é o livre exame das Escrituras. Mas como eu já expliquei aqui algumas vezes, livre exame não é a mesma coisa que livre interpretação. Para você interpretar a Bíblia corretamente, existe uma série de pré-requisitos, né? Existe todo um preparo para que a pessoa se torne um intérprete da Bíblia que seja... E a primeira coisa é fidelidade às Escrituras, é empatia com a verdade. Se a pessoa não tem empatia com a verdade, se ela não se compromete com a verdade, se ela usa a verdade a bel prazer, ela vai torcer a verdade porque ela quer manipular. Exato. Manipular as massas, manipular pessoas. Infelizmente é o que está muito acontecendo. E a finalidade é essa aqui, ó, é financeira, que é usar a palavra de Deus como meio de manipulação para extorquir as pessoas. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, todos concordamos aqui que hoje é o movimento evangélico brasileiro que precisa de uma reforma urgente. Então, infelizmente. Né? A gente já falou aqui, en passant, sobre as 95 teses, né? Mas aí, Davidson. As 95 teses afixadas por Lutero na porta da igreja do Castelo de Wittenberg aconteceu em 31 de outubro de 1517. E não foi à toa. Por que ele escolheu essa data? Porque logo depois, no dia 1º de novembro, aconteceria, como sempre acontece, né? Na época era também as festividades do dia de Todos os Santos. Todos os Santos. E que mais tarde, por evolução histórica, se tornou em 2 de novembro o Dia dos Mortos, né? Aqui no Brasil, que inclusive daqui a pouco vai acontecer, feriado e tudo mais. Mas a questão é que ele quis aproveitar de modo pragmático esse dia, do dia 1º de novembro, que estaria apinhado de gente ali, todo mundo na catedral, para poder fazer lá, assistir a missa e tudo mais. Ele quis aproveitar. E dentre tantas práticas que se tinha de afixar papéis e comunicados ali na porta, ele colocou as 95 teses. E era o equivalente, na época, às nossas redes sociais hoje, o Facebook, Instagram. Com certeza, porque era uma prática na época, né? Porque não existia o jornal, não existia a rádio, né? Então, as pessoas iam para um local onde era de bastante circulação e se elas tinham alguma coisa para declarar, até mesmo os éditos, né, dos reis, né, eram fixados em locais públicos. Então, a porta da capela era um local público, onde as pessoas iam lá atrás de informação. Então, também isso aí foi bastante estratégico de Lutero, né? Ele foi pregar lá as 95 teses, onde ele sabia que o povo realmente ia lá e ia ler, né? Até nisso Deus abençoou, porque ele conduziu a história a ponto de fazer Gutenberg criar a prensa móvel, dos tipos móveis, né? A imprensa tipográfica, e a imprensa ajudou também a mensagem das 95 teses de Lutero depois de afixar a catedral. A imprensa ajudou a impulsionar e a espalhar as notícias por toda a Europa. E o primeiro livro a ser impresso, né, por Gutenberg foi a Bíblia, né? A Bíblia de Gutenberg. Existem exemplares até o dia de hoje. E vale a Bíblia original lá vale uma fortuna, né? Não tem nem preço.
Existem Não réplicas tem como também. fixar preço, né? A própria prensa de Gutenberg também tem uma réplica É. muito bem feita, né, que ainda existe hoje. Então, E é bacana a gente estudar a história e perceber como Deus foi conduzindo para que o avivamento da reforma alcançasse não apenas a Europa, mas todo o mundo ocidental, mesmo depois, né, daquele período. E até hoje temos as bênçãos sociais, políticas, espirituais também da própria reforma em si. Então, aí vamos falar então agora, voltar aqui ao tema que a gente passou também por ele aí rapidamente, que é o livre exame das Escrituras. O livre exame das Escrituras é algo maravilhoso, que só se tornou possível através da tradução. Sim. Quando a Bíblia começou a ser traduzida na língua do povo, e aí uma coisa muito interessante é que os reformadores e pré-reformadores, eles valorizaram a volta às línguas originais. Sim. Eles começaram a traduzir a Bíblia, eles não foram lá no texto em latim, que já existia, e traduziram do latim para os seus idiomas. Não, eles foram direto às línguas originais, porque até mesmo a Bíblia em latim, ela é uma paráfrase. Então, ela é um texto interpretativo. Em determinado momento, esse texto interpretativo favorecia as interpretações da igreja. Então, para que o povo tivesse na mão uma tradução da Bíblia que fosse totalmente isenta, os reformadores, então, eles foram às línguas originais. Inclusive, Lutero tem uma frase muito interessante que a gente costuma citar: tradutor é traitore, né? O tradutor é traidor. Então, você tem que olhar lá as línguas originais para fazer a sua versão das Escrituras, para que seja uma versão isenta de qualquer influência externa, né? Um texto que seja fiel realmente à palavra de Deus. O próprio Erasmo de Roterdã, ele fez uma era profundo tradução conhecedor do grego, também. Profundo conhecedor. Depois surgiram as Bíblias, as primeiras Bíblias poliglotas. Isso. Que tinha o hebraico, o grego, tinha também o latim, né? Então, era um movimento de realmente retorno às escrituras e estudar com seriedade. E não apenas confiar cegamente na interpretação do Papa, da igreja, enfim. Porque, segundo a tradição da igreja, só quem podia interpretar as escrituras eram os padres. Ninguém mais podia interpretar, ninguém mais podia... Na verdade, não podia nem mesmo examinar as escrituras, porque não tinha Bíblia. Eram queimados vivos com a Bíblia pendurada no pescoço, né? Queimados vivos, que a Bíblia... É engraçado que, assim, quando eu era criança, o meu pai dizia que a Bíblia era um livro perigoso. Isso ainda se dizia no meio católico. No século passado, as pessoas aprendiam isso. Cuidado com esse livro de capa preta, porque naquela época só tinha a Bíblia de capa preta. Esse é um livro perigoso, é o livro dos crentes. Meu pai falava isso para mim, que a Bíblia era um livro perigoso, que era livro do crente. Livro de crente. Antes fosse assim hoje, né? Já não é mais o livro dos coisa, crentes. rapaz. Hoje a Bíblia está na mão de todo mundo e muito mal interpretada, né? A Bíblia está no celular, a Bíblia está no computador, no tablet. Isso é bom, E é ruim porque ela também, está né? em todo lugar, mas é ruim porque as pessoas leem e fazem suas próprias interpretações. Interpretações isoladas que não são regidas pelos pressupostos corretos, que é a exegese, a hermenêutica, né? A Igreja Reformada adota o método gramático histórico, que é a forma melhor de se interpretar a Bíblia e mais coerente, mas hoje está em voga o chamado método histórico crítico, né? E esse método é extremamente pernicioso se mal usado. Ele é liberal. Se mal usado, né? Ele tem... Porque existem alguns postulados do método histórico crítico que a gente pode até aplicar, mas assim, é como comer peixe, né? Tem as espinhas, né? Tem muitas espinhas lá, né? Muita espinha, né? Esse aí é um postulado da teologia liberal, que Sim, nega a autoridade espiritual das escrituras. Sim.
nega inclusive A inspiração, inspiração, né? Verbal ensina primária. a demitização das escrituras, que é é. negar os milagres, os eventos sobrenaturais. Aí hoje está misturado com o movimento woke também, que é chamar Deus de mãe, não é? Enfim, aí fica uma situação complicada, né? É esse Complicado, tipo né? de atualização das escrituras que a gente rejeita, não é isso E hoje que é. cada segmento É. acha que tem o direito de fazer a sua própria Bíblia, né? Já tem até a Bíblia LGBT, né? Tem. Existe a Bíblia LGBT. Então, existem, assim, interpretações diversas da Bíblia, cada um interpretando de acordo com seus pressupostos, né? Essa Bíblia LGBT não foi impressa ainda, mas ela existe completa na internet. Ela Então. se chama Bíblia Freestyle. Então, Tem inclusive palavrão. Eles colocaram palavrão na boca de Jesus e de personagens da Bíblia ali. então. Terrível isso. E daí para ser impressa, né, não vai levar muito tempo, né? Porque já existe o texto, eu também já verifiquei, né? Mas as pessoas acham que elas têm o direito, né? Assim como a gente vê muitas versões hoje, essas versões livres da Bíblia, né? Que são textos completamente parafraseados da Bíblia. Paráfrases, né? São paráfrases, né? Onde o tradutor, na verdade, não está traduzindo. Ele está fazendo uma interpretação do texto. E a maioria dessas paráfrases, o cara não foi lá no original, ele pegou o texto que já existe em português, né, em vernáculo, e pegou aquele texto e deu a... Porque, inclusive, a paráfrase bíblica, ela é uma coisa até que a gente ensina para os nossos alunos, né? Eu ensino meus alunos o exercício, pegar né? o texto e fazer um exercício sobre texto, que é uma paráfrase do texto, onde você vai tentar dizer o texto, ou vai procurar dizer o texto com as suas palavras. Mas essa paráfrase é uma paráfrase onde você está sendo fiel ao texto, né? Você está pegando o texto bíblico e está apenas dizendo o texto com as suas palavras. Não está acrescentando coisas. Eu faço esse exercício com meus alunos porque isso ajuda até a compreender melhor o texto. Mas daí a fazer como muitas Bíblias aí têm feito, né? Por exemplo, tirar o lugar onde está o sangue de Jesus e colocar sacrifício, né? Sacrifício não é a mesma coisa que o sangue, né? Então, vários textos torcidos da Bíblia por causa dessa tradução aí, como a BLH, né? A Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia livre, que são textos assim a mensagem bem... de Eugene Peterson. A mensagem é complicado, né? Mas graças a Deus não está sendo muito usada, não. A maioria do povo, principalmente as igrejas reformadas e as igrejas históricas, elas têm assim, preferência por versões. Por exemplo, a igreja presbiteriana, por exemplo, ela adota a ARA, a Bíblia Revista e Atualizada, né? As igrejas Assembleia de Deus, a Revista e Corrigida, né? E acho que também a Igreja Batista adota, né? Só que eles têm um texto, acho que a imprensa bíblica brasileira. Imprensa bíblica brasileira, né? Então eles têm também, mas assim, são textos bem, na medida do possível, né? Procuram ser fiéis ao idioma e língua original. É a tradução de equivalência formal, né? Isso. Muito bem, então, né, que aula que você está recebendo na sua casa, no seu trabalho, e você pode participar também, né, dessa mesa, 21 9 71 79 73 80, 971 79 73 80, você pode ligar com a sua pergunta formulada, ou então você manda mensagem de texto, tá bom? Ou então um áudio, você pode também formalizar a sua pergunta por intermédio de um áudio, e nós estaremos aqui conversando a respeito da sua pergunta aqui, tá ok? Então faça isso, né? Qual a implicação do sacerdócio universal do crente na comunidade de fé informada, na reforma? Reformada. Então, isso é muito importante, porque
voltando lá às práticas lá da antiguidade, né, antes da reforma protestante, existia um mediador. E esse mediador era o pároco local, né? E que o fiel, então, ele não podia, para que ele pudesse alcançar alguma graça da parte de Deus, até mesmo o perdão de um pecado, ele tinha que ir fazer a sua confissão auricular. Ele não podia ir diretamente a Deus através das suas orações, porque ele estava limitado por um mediador humano, né? E até mesmo no sentido das suas... Se ele fizesse uma oração, mesmo que ele fizesse uma oração particular, ele tinha que ir através dos mediadores. Por exemplo, Maria, ou um santo qualquer, ou o anjo Gabriel, ou seja lá que fosse, precisar de um mediador que estivesse entre ele e Deus para fazer essa mediação. Então ele não tinha acesso, a igreja não ensinava que o fiel podia ele mesmo chegar diante de Deus, apresentar, né, a sua dor ou o seu pecado e falar diretamente com Deus e receber perdão, reconciliação, restauração. Hoje, com o sacerdócio universal do crente, a gente ensina que qualquer cristão sincero, realmente que teve uma experiência real com Deus, ele não precisa de nenhum mediador humano, ele não precisa de ninguém para estar entre ele e Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Daí o solos Christus, né? Porque só Cristo é que é o intercessor ou mediador entre Deus e o homem. E nós vamos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo fala isso, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a palavra de Deus fala, né? Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, não há outro. É como se a igreja católica, o clero, o papa, enfim, né, o padre também local, todos eles lidassem com as pessoas como se fossem crianças, que não sabem atravessar uma rua sem dar a mão, né? Então, eles não podiam fazer nada sem que alguém da igreja... porque também não tinha ordenação da igreja, né? Só quem era ordenado pela igreja, e aí a igreja também se torna uma mediadora, né? Sim, sim. Só quem era ordenado pela igreja que podia, por exemplo, prescrever uma penitência para um fiel que se confessou, e através do cumprimento dessa penitência, então ele ficava livre da pena do pecado. Você tem, por exemplo, até hoje os católicos têm essa lógica, né? Que para eles a tradição da igreja é maior do que as escrituras. Sim. Ela tem primazia. Para nós, não. Para nós protestantes, as escrituras têm primazia a qualquer tradição. Acima da tradição. Não que nós não guardemos as tradições, porque até a Bíblia fala, né? Paulo fala para a gente guardar as tradições. Não remover os marcos antigos, guardar as tradições. As tradições para nós, elas são referência, mas a Bíblia está acima de qualquer tradição, né? Ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a regra infalível de fé e prática, né? Isso aí. Perfeito. Então, o sacerdócio universal do crente, em síntese, é o seguinte: todo cristão tem o direito de se reportar diretamente a Deus. Isso é uma democratização também do serviço, né? Sim. Serviço da igreja. Mas então, o que acontece? Até a confissão auricular, ela se torna um meio de manipulação, né? Porque a pessoa fica dependente de um mediador humano para poder receber alguma graça da parte de Deus, né? Não era só no sentido da confissão, não. Até mesmo os atos da igreja, a missa em si, né? Por exemplo, a pessoa podia, e até hoje eles fazem isso, né? Uma missa, eles falam em missa em intenção da alma, né? Aquela missa que é feita pós-morte, né? Que é para tirar a alma do fiel do purgatório. O cara morreu, aí morreu lá. Porque se
o batismo é salvatício, então a pessoa ela morre salva. Se ela foi batizada, batismo católico é salvatício. Então a pessoa morre, ela está salva. Mas está salva sim, mas ela pode passar um tempinho no purgatório, né? Pois Para é. tirar do purgatório, aí lá o Tetzel, né? O tilintar da moeda no fundo John Tetzel. do cofre, né? Tira a alma do inferno ou do purgatório. Foi o primeiro jingle da história, né? Foi Jingle, né? E, por exemplo, a venda de indulgências também. A pessoa comprava uma indulgência pelo falecido, rezava as missas pelo falecido para que ele saísse do purgatório e pudesse entrar no céu. Só que a purgatório é uma doutrina da tradição da igreja também. Não existe purgatório, biblicamente não existe. A Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. Morreu sem Cristo, está condenado. Morreu com Cristo, já está livre, já está no céu, já está no paraíso. Jesus não falou para o ladrão da luz, para o ladrão da cruz, eu vou para o céu, você vai demorar um pouquinho mais, que você vai dar uma passadinha no purgatório. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Não é? Isso. Tem... O povo cria a doutrina com base em tradição, que era tradição humana, é sempre movida por algum interesse que não seja genuinamente com espiritual. Certeza, né? Então você acaba criando, né, um sistema doutrinário que vai servir para sua própria condenação, enfim, né? E a igreja não quis, naquele contexto, abrir mão desse poder e até hoje mantém isso. Quem tem o poder temporal nunca quer abrir mão dele. É muito difícil. Continua ainda exercendo esse poder sobre as almas das pessoas, que isso é muito sério. Muito sério, porque a pessoa Pastores, sair desse sistema aí é muito difícil. Porque algumas igrejas, inclusive denominações históricas, não celebraram a reforma? A Igreja Católica é claro que não celebra, né? Para eles foi um cisma, foi até um tanto quanto vergonhoso lidar com isso, historicamente falando, né? E recentemente até o Papa, acho que era o Papa, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano foi o Papa João Paulo II, que fez o Concílio Vaticano e depois, mais tarde, acho que foi ele mesmo que pediu perdão, inclusive, né? Chamando os protestantes para voltarem para a Igreja-mãe, aquela coisa toda, né? Essa visão de um ecumenismo, né? Na visão não seria se tornar católico, mas ter uma comunhão, né? Voltar a ser um povo. Mas a perspectiva do ecumenismo católico é sempre eles como sendo a mãezona e a gente voltando arrependido para os braços da mãe. Pois então. O filho pródigo voltando para os braços da mãe. Não tem como, né? Então, claro que os católicos não vão celebrar a reforma. Para eles é uma vergonha histórica. Agora, muitas igrejas evangélicas, até históricas, podem não celebrar, na minha opinião, né? Porque simplesmente evitam a celebração por uma questão de desapego histórico, né? O brasileiro tem o desapego não histórico. não valoriza, né, esse evento tão importante na história da igreja, né? Agora, neopentecostal, então... o neopentecostal ele não tem mesmo nenhum lastro, né, histórico, então... Celebrar a reforma mas já existem algumas igrejas neopentecostais, né, que se tornaram neopentecostais, né, mas também com postulado reformado, e que estão celebrando a reforma, né? Igrejas pentecostais, por exemplo, como algumas Assembleias de Deus que celebram a reforma, mas ainda é um movimento que não é celebrado de modo geral nas igrejas históricas, né? Algumas até aproveitam o Dia das Bruxas, que é também dia 31 de outubro, para poder dizer, vamos tirar os capeta aqui de quem está no Dia das Bruxas. Vamos fazer uma exorcização, né? Tira totalmente o foco, e tem essas igrejas, assim, bem liberais que até comemoram o Dia das Bruxas, né? Pois alguns até fazem, né? Até comemoram. Lá na América tem algumas igrejas que os crentes comemoram o dia das bruxas. Bota as caveiras lá, bota caveira, bota boneco, né? Aí celebra lá o Dia das Bruxas, né? Coisa horrível, né?
infelizmente, a igreja, quando ela Está se entra nesse, adequando a quando muitas. ela entra nesse ecletismo, né, é complicado pra caramba, né? Isso tem igrejas hoje que fazem festa junina, né? Aí dança quadrilha, faz tudo lá. Pois E aí é. você vai ver que, na verdade, a festa junina, antigamente, não se chamava festa junina, era festa joanina. Tinha até uma música que se cantava muito na época, que dizia assim: eu esse ano vou pular a fogueira, né? E vou soltar muito o balão, eu vou comer canjica e cantar louvores a São João. Porque era João. Porque totalmente a voltado a festa São era João. joanina, celebrava o santo, né, São São João. João. Mas aí depois virou festa junina, Em porque julho. era celebrado em junho, e Agostina. agora já tem festa agostina, setembrina, já tem até outobrina por Tem aí. sim, não, tem sim. E isso aí é uma coisa muito séria que tem, né, pessoas que tiram, né, os assentos da nave e alegando que não tem espaço para fazer esse Aí tipo faz de evento. dentro do templo, né? Isso é Põe complicadíssimo. bandeirinhas dentro do templo, só falta fazer a fogueira dentro do templo, né? Porque a visão é que o templo é um lugar reservado, né? É um lugar reservado para adoração, não é para essas coisas. Hoje existe um problema muito sério com relação àquilo que é santo, àquilo que é profano, né? E muitos pregadores aí dizem que não se pode fazer Ou tem nada a essa ver, né? diferença, não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz que a gente deve apartar o santo do vil, né? Aquilo que é vil, aquilo que não faz parte da estrutura, né, da nossa fé, deve ser colocado à parte, e nós não podemos usar o santuário onde se adora a Deus de qualquer maneira, né? Mas, infelizmente, isso aí hoje em dia não é muito respeitado, não, né? As pessoas usam o espaço do templo de qualquer jeito. Eu já passei por uma situação, algumas situações assim, que eu tive que chegar e não, aqui dentro não, lá fora. Vocês querem fazer a farra de vocês, vão fazer lá fora. Aqui dentro do templo, não. Aqui é um lugar consagrado, santo, né, ao culto divino. É um espaço que foi dedicado para isso, né? Mas, infelizmente, não é bem assim que funciona por aí, não, né? A cada ano que se passa, o movimento cresce em relação a isso. Isso. Nós vamos falar aqui, então, sobre alguns nomes, né? Além de Lutero, porque geralmente a reforma, né, gira em torno do corifeu da reforma, né, do camarada que deu o pontapé lá da reforma, que eclodiu a reforma, que é, na verdade, Lutero. É que nem aqui no Brasil, né? Quando o Dom Pedro, né, vai lá e fala independência ou morte, né? Na verdade, aquilo ali foi só um ato simbólico, né? Não tinha ninguém ali para guerrear com ele, não tinha ninguém. Não. Teve um peso Era ali, só um mas ato é simbólico para dizer né? que o Brasil, a partir daquele momento, estava se emancipando, né, do domínio de Portugal. Exato. Mas, assim, antes dele, já existia um movimento para libertar o Brasil, né? Existia um movimento que buscava, inclusive Tiradentes é um dos mártires, né? Isso. Desse movimento aí, que estavam buscando libertar o Brasil do domínio, né? Do império, de Portugal, né? Do reinado, né? De Portugal. Mas, por fim, se levanta lá um filho de Portugal, né? E declara, né, A independência, do Brasil, e aquilo é um marco histórico. Então a mesma coisa é Lutero. Lutero é o camarada que levanta a espada e fala, olha, chega, né? Tá aqui as 95 teses, vamos romper com... Mesmo lembrando que ele não estava querendo romper com a igreja. Ele queria uma reforma da igreja. Assim como os pré-reformadores que o precederam, eles não queriam criar uma nova denominação. Eles queriam romper com toda aquela ordem de coisas erradas e reformar a igreja. O movimento de reforma visava a reforma da igreja. Só que essa reforma não foi possível, porque houve uma contra-reforma, um movimento contrário
que levou, então, inclusive, esse movimento de contra-reforma vai continuar depois, né? Sim. Vai ver a contra-reforma, a gente pode até, de repente, um dia falar sobre esse movimento aí, que é importante também na história, porque os postulados que Lutero pregou lá confrontavam diretamente as práticas, né, erradas da igreja. E eles não queriam abrir mão daquilo porque era muito lucrativo, era um exercício do poder do qual também eles não queriam abrir mão, e levou então ao cisma, né? Surgindo então as igrejas protestantes. Hoje, termo que a gente praticamente não usa hoje, né? Hoje a gente usa mais o termo evangélico, né? É por causa do movimento evangelical. Cristão, evangélico, mas antigamente se usava muito, quando eu era criança, fulano é protestante. O termo crente era usado também, mas muito mais solenemente, ele é protestante. Protestante. Os protestantes hoje então, não protestam Lutero, mais, né? ele foi o camarada, né, que a gente diz que é o corifeu da reforma, porque ele é o cara que dá lá o grito, né? Mas, assim, nós temos, por exemplo, João Calvino. Ele João foi um grande Calvino, sistematizador, né, da reforma. Ele é... grande teólogo da Na reforma. verdade, é o sistematizador, né? Porque ele é o grande teólogo da reforma, que vai escrever lá as suas institutas, né? Que são 3 volumes, né? Onde ele vai sistematizar toda a doutrina da igreja de forma dogmática. E Calvino também, ele interpretou e escreveu interpretação de todos os livros da Bíblia, exceto o livro de Apocalipse, porque Ele não quis morreu. escrever. Acho que ele morreu antes de concluir, antes de se né? organizar. Porque ele morreu jovem, né? Morreu com 50 e poucos anos. E antes de concluir, né? Mas ele fez escreveu, né? Uma vasta obra interpretando, né? Todos os livros da Bíblia. Então, ele é o grande teólogo da reforma, né? Não que não houvessem outros teólogos, mas Calvino é considerado, alguns o chamam de o príncipe da reforma, porque ele foi o camarada que sistematizou, né, a doutrina de forma dogmática, né? E até hoje a obra de Calvino é uma obra respeitada, né? Embora existam muitos teólogos reformados, você sempre percebe que no pano de fundo está a teologia de Calvino, né? As institutas são citadas o tempo todo por esses teólogos. Sim. Até hoje é referência, né? Os comentários referência, do Calvino, é as referência. institutas. Isso aí. E também o Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, né? Era um reformador Esse camarada ele buscou a belicoso. simplicidade no culto, né? A questão do batismo também. Isso, lidou com isso. A questão da ceia também, A né? ceia, a ceia apenas como um memorial, né? Isso. Que, inclusive, hoje como algumas igrejas, né, veem, né? Eles não adotam a ceia como um sacramento, mas como um memorial. E esse camarada foi um camarada que ele foi à guerra, né? Ele foi lutar, né? Ele vivia lá nos cantões suíços, né? E ele se levantou para guerrear contra aqueles que agora eram reputados pelo movimento evangélico como hereges, né? Porque a igreja tentou reprimir, a igreja se levantou também contra os reformadores para guerrear mesmo. Houve guerra, houve luta. Sim. Então, aqueles povoados e principados que não adotaram a reforma, eles se levantaram para suprimir, né, a reforma, para abafar o movimento reformado. E, no caso aí, não com a aprovação, por exemplo, de Lutero ou de Calvino, mas o Zwinglio foi esse camarada belicoso que foi à guerra, né, pela fé. Pegou a espada mesmo. Pegou na espada e morreu Morreu na guerra. Morreu no campo de batalha, né? O cabra macho, né? Morreu lutando. Um reformador belicoso, né? O Farel também, o Guilherme Farel. Guilherme Farel era grande amigo de Calvino, né? Grande amigo de Calvino. E foi Guilherme de Farel que colocou o dedo em riste no nariz de Calvino e falou assim: olha, se você não fizer, Deus vai levantar um outro, mas você vai sofrer as consequências. É bom contextualizar, porque Calvino no início não queria entrar no movimento da reforma. Ele queria ficar na dele, no cantinho dele, né? Estava bem, né? Estava confortável para ele ficar onde estava, mas Guilherme Farel
é chamado profeta da reforma, né? Pois Que ele põe o dedo em riste lá e não, você tem que tomar posição, porque Guilherme Farel conhecia o potencial de João Calvino. E Guilherme Farel é um camarada muito polêmico, né? E ele tinha o hábito, por exemplo, de entrar dentro. A missa estava acontecendo lá e ele entrava para dentro do templo e desafiava o pároco para um debate público. E muitas vezes ele fez isso, né? Ele entrava lá e começava a refutar aquilo que o padre estava ensinando. O padre com a força, né, opressora da igreja, mas... mas agora o movimento da reforma já tinha eclodido, né? Já tinha, né? A coisa já estava mais Estava crescendo e já não tinha mais como abafar, né? E Guilherme Farel fazia isso. E havia muitos debates públicos naquela época, né? Sim. Haviam padres que aceitavam ir a público para debater, né? Com pessoas que tinham um pensamento contrário à igreja, contra o pensamento reformado, né? Tem também Thomas Müntzer, um reformador radical, também ligado à guerra, né? Sim, esse líder também. Da guerra dos camponeses. Isso, ele foi líder da guerra dos camponeses lá. Era um camarada também belicoso, né? Mas ele foi o primeiro a celebrar a Eucaristia em língua alemã. Sim. Primeiro a celebrar a ceia do Senhor na língua do povo, porque antes era celebrado em latim. Então ele se levanta lá na sua paróquia e celebra, né? E ele era um pregador tempestuoso, né? Aquele pregador que... Tipo o Savonarola, né? Sim, Girolamo Savonarola, que, o pré-reformador, que era chamado de despedaçador de púlpitos, que ele esmurrava o púlpito até quebrar, muitas vezes. Olha a força, né? O cara era um homem vigoroso, forte, e um pregador tempestuoso também. E ele literalmente despedaçava púlpitos. Ver, né? Tem que estar sempre reconstruindo o púlpito. Isso. Felipe Melanchthon, né? Melanchthon, que é um vulto importante também da Reforma, que era amigo de Lutero e um grande teólogo, né? Que depois da morte de Lutero ele assume, né? O movimento de reforma na Alemanha como líder, né? Desse movimento reformado na Alemanha. A reforma já tinha acontecido, né? Mas precisava de gente que continuasse, né? O movimento, até que o movimento realmente se tornasse estável e deixasse de ser um movimento para ser uma realidade, como é hoje, né? Então teve homens que foram muito importantes, Calvino, Melanchthon e outros, que foram esses camaradas que deram seguimento, né, ao movimento reformado, até que o movimento se tornou estável e aí já não precisava mais de reforma, porque a reforma já tinha acontecido, né? Ou seja, não precisava no sentido da palavra, né? Exato. Isso. John Hus, né? Pré-reformador, né? E você já até também, citou né? aí, John Hus morreu queimado, né? Sim. Por causa da pregação da fé. John Wycliffe, né? Que foi o primeiro a traduzir para o inglês, a Bíblia para o inglês, a Bíblia de Wycliffe, né? Até hoje é uma Bíblia famosa, né? Ainda existe essa versão de Wycliffe. Né? E aí a gente chega aqui nos 5 solas da Reforma, que é a base da teologia da Igreja Reformada. Fala aí, Davidson. São os 5 solas, né? Que todos os solas, eles foram uma construção posterior ao período próprio da Reforma, né? Foram os calvinistas reformados que mais tarde fizeram essa sistematização resumida dos 5 solas. O primeiro sola é o sola scriptura, ou seja, o sola em latim é somente, né? Aham. Então, sola scriptura é somente a escritura como autoridade final de fé e prática. Sola fide é somente a fé, onde é o corolário da salvação recebida somente pela fé em Cristo. Temos ainda o sola gratia, somente a graça, a salvação unicamente pela graça de Deus e não por obras. O quarto sola, o solus Christus, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Uhum.
e o Soli Deo Glória, que é a mais posterior depois, né? O Soli Deo Glória é toda a glória somente a Deus para tudo o que se faz Isso. na vida, especialmente a Reforma Protestante. Então, embora essa organização dos 5 solas tivesse acontecido posterior à Reforma, mais lá na frente, mas eles pensaram tudo isso da Reforma, né? Eles foram lá no movimento, na história, e viram que esses aspectos estavam salientes na pregação reformada, Sim. na pregação dos reformadores. E o principal dos 5 solas é solos Christus, porque sem Cristo não tem sola Escritura, Não tem nada. sem Cristo não tem sola Fidei, sem Cristo não tem sola Gratia e nem Soli Deo Glória. Então, o elemento catalisador dos solas, né, o coração pulsante, né, dos solas, é o solos Christus. Porque sem os solos Christus nada seria possível, né? Sim. Porque se tirar os solos Christus não sobra mais nada. O resto é desconstruído, é destruído. Não é isso? Porque o Sola Escritura, por exemplo, né? É quando você pega textos que mostram o poder da palavra e você coloca o Sola Escritura como esse principal aspecto da nossa vivência de fé. Então, por exemplo, você pega 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, você tem aqui a palavra grega theopneustos, que é a inspiração, né? Ou seja, ela é soprada, literalmente é isso. É o fôlego divino, né? É o fôlego divino, é o sopro divino. E isso é que faz a autoridade da Escritura. Você tem também o texto de Deuteronômio 4:2, que diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos manda. Então, esse texto aqui, embora é Antigo Testamento, mas ele também dá esse tom, né, de termos a Escritura como aquela base infalível da nossa fé. Com certeza, E, na verdade, por que a gente coloca o solos Cristo como o coração pulsante da reforma? Porque, por exemplo, quando você conhece Jesus, você não sabe nada de Bíblia. Sim. Você ouve uma pregação, você é tocado por aquela pregação, a pregação da palavra de Deus, e a partir do momento que Cristo entra na sua vida, que você se torna uma nova criatura em Cristo, é que você vai entender o valor e a importância das Escrituras. Então, sem os solos Cristos, esse valor das Escrituras na vida de uma pessoa ficaria diluído, não teria sentido. Não haveria sentido, né? Para sola Escritura, ou sola Fide, ou sola Gratia, ou Soli Deo Glória. Por que hoje eu glorifico a Deus? Porque Cristo entrou na minha vida. Por que eu hoje leio a Bíblia e busco a Bíblia como alimento espiritual para minha alma? Porque Cristo entrou na minha vida. Por que eu creio que sou salvo pela fé? Porque Cristo entrou na minha vida. E uma vez que Cristo entrou na minha vida, ele é o objeto da minha fé. Certo? Por que eu creio que sou salvo pela graça? Porque Cristo morreu por mim, manifestando a graça poderosa, salvatícia de Deus na cruz, e eu creio nisso. Então, Jesus mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Ele é o centro, então ele é o tudo, centro. né? Assim como ele é o centro hermenêutico de toda a Bíblia, né? Toda a palavra de Deus. Para não dizer que não citamos a passagem bíblica principal que demonstra isso do solos Cristos, em 1 Timóteo 2,5 diz: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa ênfase, né, em declarar a humanidade de Jesus, né? Porque ele é um homem que nos representa diante de Deus, né? Ele tem as duas naturezas. Sim, né? ele transita. A natureza teantrópica, né, de Cristo. Ele transita entre a experiência humana e a experiência divina. Então, ele faz a junção. Primeiro divino, para depois humano. Porque às vezes as pessoas falam: Jesus é o homem-Deus. Ele não é o homem-Deus. Ele é o Deus-homem. Deus-homem. Ele é o Deus que se fez homem, não é o homem que virou Deus. Né? Porque tem um segmento... A religião mórmon fala isso. O homem vira Deus. Não é só os mórmons, não. Se você olhar direitinho a teologia adventista e testemunho de Jeová também, porque eles dizem que Jesus era um homem e que ele, né, ele ascendeu a essa posição
de um deusinho com letra minúscula, Sim. porque ele serviu a Deus com fidelidade, com santidade, então ele se tornou filho de Deus, no sentido lato da palavra, né? Ele não era esse Deus, então ele é um Deus com letra minúscula, né? Porque ele é um homem que virou Deus, não é Deus feito homem. Mas a visão correta é que ele é Deus e já era Deus antes de ser homem. Sim, sim. E esse Deus, que é, na verdade, não é outro Deus, mas o próprio Deus, que é a segunda pessoa, né? Porque a união hipostática, né, da Trindade, a gente não pode dizer que Jesus é um Deus, ele é Deus. Ele não é um Deus separado do Pai, como o Pai não é Deus separado do Filho. Há um só Deus. E esse Deus, ele também é Pai, é Filho e é Espírito Santo, sendo que são três pessoas distintas. Então Jesus, que é a segunda pessoa da divindade, antes de ser Jesus, era o Logos divino, eterno. Sim. Eternamente gerado pelo Pai, como dizem lá os pais da igreja. E esse Jesus, ele vem no tempo, na história, esse Cristo encarna-se, né? Aí ele se torna realmente o Cristo e aí ele se torna homem. Porém, não deixa de ser Deus. Aí há a união entre a natureza divina e a natureza humana, né? De tal maneira que Cristo sempre será homem. Sim. Ele jamais vai deixar de ser homem, porque uma vez que a natureza divina foi unida à humana, não tem mais como deixar de ser. É uma figura teantrópica, né? O Deus homem. Jesus é o Deus homem. Jesus mesmo disse em João 14:6. Ele não era, ele é o Deus homem. Ele até disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem vem ao Pai senão por mim. Sim, por que ele fala vem? Porque ele é a expressão, como o autor aos Hebreus fala, que ele é a expressão exata do ser divino. E quando os discípulos pedem a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, o que ele fala? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem desconhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas... Como você me pede, mostra-nos o Pai. Ou seja, eu estou aqui. E quando Jesus usa lá no Evangelho de João, várias vezes a expressão ego em mim, né? O Sim. eu sou, ele está se identificando com o eu sou lá do Antigo Testamento. Porque, na verdade, quem era... Ih, caramba, foi lá. Quem era o eu sou era ele mesmo, o Filho de Deus pré-encarnado. Bota na cadeira aí. Jesus é o Filho de Deus pré-encarnado, que se fez homem. Então ele é o eu sou. E lá no Antigo Testamento ele vai aparecer várias vezes lá, como o Malach Adonai, o anjo do Senhor, né? O Malach Elohim, né? Então ele é. E tem uma expressão também que a gente encontra lá em Malaquias, Malach Berit, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, né? O Malach Berit. Aliás, então, o próprio Malach Adonai, né? O anjo do Senhor é uma expressão veterotestamentária de Cristo, né? Uma teofania. É uma teofania. É uma expressão teofânica, né? Da aparição de Deus no Antigo Testamento. Isso aí. E esse anjo do Senhor, ele aparecia de forma visível, né? Porque Cristo é sempre que revela o Pai, né? O Filho revela o Pai. Maravilha, né? Maravilha. Concluindo aqui, então, agora aqui na nossa conclusão final, a reforma protestante mudou os rumos da igreja, teve influência poderosa também no século, pois o mundo pós-reforma é um mundo liberto, ao menos no Ocidente, da opressão da igreja e do Estado. A igreja deve prosseguir com a alma, com o lema reforma, e não retroceder em seus postulados cristãos, bíblicos e teológicos. Hoje há muita influência em movimentos que tendem a levar a igreja de volta ao misticismo da Idade Média. Não é isso? Perfeito, né? A igreja evangélica hoje faria muito bem se estudasse a reforma, se entendesse e até interiorizasse o espírito da reforma, né? E, de fato, produzir uma nova reforma nos dias de hoje. Sim. A igreja evangélica brasileira, precisa de uma reforma, precisa, né? Olhando muito do ponto de vista dos arraiais evangélicos, né? Porque há muitos que nem
tomam conhecimento de reforma, nem sabe o que é reforma. Você perguntar para um crente desse aí, o que é reforma? Ah, não sei o que é isso, não. O que é pior, se você perguntar o que a gente comemora o dia 31 de outubro, o dia das bruxas. É o dia das bruxas. É o que eles vão falar. É isso aí. A sociedade pregou muito bem, divulgou muito bem isso. Com certeza. E pegou os cristãos também, né? Porque todas as igrejas elas fazem nessa data essa movimentação da reforma, né? Ou pelo menos devem fazer, né, pastor? As igrejas históricas quase que na sua totalidade fazem, né? Principalmente as igrejas presbiterianas, congregacionais, né? Você faz Temos uma aqui o David que é referência. congregacional, eu que sou Os presbiteriano. batistas também. A igreja batista, algumas. Nem todas as igrejas batistas comemoram, não. Algumas, Eu conheço igrejas batistas que não comemoram a reforma, eles estão perdendo, né? Porque é um movimento que também, a igreja batista também é uma igreja oriunda da reforma, né? Sim. Inclusive o movimento anabatista me parece que é anterior até a reforma, é pré-reformado, né? Então é uma igreja que tem uma participação importante na reforma, né? Verdade. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com mais um programa, né? Esse programa que é uma aula, painel teológico, é uma aula radiofônica e que todos nós devemos aproveitar cada sexta-feira, né? Hoje começando um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui já com esse compromisso, né? Cumprido, e que você pode ir lá no canal, você vai com calma, né, estar vendo, ouvindo, entendendo e procurando. E qualquer dúvida pode nos procurar, pode procurar o pastor Rafael Moré, também o pastor David, e nós vamos estar aí juntos, né, respondendo você da melhor maneira possível. Pastor David, as suas considerações finais. Sim, um grande prazer, como sempre, estar aqui, né? Tanto com o nosso irmão e amigo, o radialista Newton, e também com o reverendo Rafael, né? Sempre bom. Desde a época do seminário, a gente criou essa amizade, essa proximidade. E graças a Deus, né? A gente volta, continua tendo essa proximidade. Graças a Deus, né? Isso é muito bom. Isso aí. É mais chegado que um irmão, né? Com certeza. Pastor. Eu posso dizer que é filho, né? Porque sim. Então. eu sou mais velho, né? Qualquer Que coisa, hoje está um tal de revelar a idade aqui. Qualquer coisa eu dou um cascudo e falo, fica quieto aí, camarada. Então. Mas brincadeiras à parte, né? É um grande prazer a gente estar aqui e privar da presença do Davidson, né? Que é um camarada estudioso, que gosta mesmo de... Ele que faz lá os seus podcasts, né? Suas aulas. Eu não tenho essa pegada, né? Esses dias me convidaram lá para gravar umas aulas de grego. Eu falei, olha, eu não tenho tempo para isso, porque inclusive agora eu estou... todo o tempo que me sobra, se eu não estou escrevendo um sermão, ou um estudo, ou uma palestra, eu estou lá digitando a minha gramática de grego. Vai ficar muito boa, vai ser uma gramática consumível, deve ficar com mais de 300 páginas, e é um trabalho que demanda muito esforço. Eu estou tendo que digitar tudo, eu tenho que digitar o texto, a parte em português, a parte em grego. Eu tenho um bom domínio do teclado grego, graças a Deus eu digito com facilidade, mas assim, estou fazendo um trabalho que vai gastar bastante tempo, mas que depois vai ser bastante gratificante nos cursos, né, que a gente ministra aí, vai ser muito importante. Então, estamos aí, à disposição de Deus, né, e aqui na rádio também, tendo essa oportunidade, né, e você que é nosso ouvinte, olha, leia sobre a reforma, procure conhecer, vai lá, pesquisa lá no Google, o que foi a reforma protestante do século XVI. Pesquise lá sobre os vultos da reforma, porque você vai encontrar muita informação, vai aprender muito e vai ver a importância que esse movimento tem
e que nós não podemos passar por cima disso aí. Muito bem, até terça-feira, Se né? Deus quiser, estaremos aqui trazendo a mensagem, né, no programa Palavras de Vida. Muito bem, então, nós vamos ficando por aqui. Aqui a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.